E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar de Vikings, Noite em Valhalla. O que a gente tem aqui, pessoal, em mãos, aqui na frente da câmera, é uma experiência. Fiz essa aquisição por curiosidade, fiz essa aquisição para fazer uma experiência quanto ao quadrinho, me deixou curioso. Não criei nenhuma expectativa especialmente em relação a ele, né? Pelo menos não grandes expectativas, mas eu queria entender, eu queria ver do que se tratava, eu queria conhecer esse trabalho. E, cara, é uma daquelas HQs, é um gibi que te deixa depois da leitura ainda tentando imaginar se você gostou ou não. A palavra é essa. Não sei bem o que pensar a respeito de Vikings ainda. É uma publicação da editora Draco sobre esse selo Contraverso. Fininha, muito fininha, né? Bombadinha com grampos, uma capinha cartonada. Tem... Cara, não tem... Acho que tem no máximo umas 30 páginas por aí, se tanto. Não tem um grande número de páginas mesmo. É um trabalho do Eduardo Cassi e do Carlos Seco. Aqui atrás você vai encontrar uma pequena biografia. O Eduardo é o cara que escreve, o Carlos é o cara que faz a arte, ambos com experiência em seus respectivos ramos, inclusive no quadrinho, por assim dizer. E o que dizer da publicação em si? Primeiro que ela era até mais fininha, menos volumosa do que eu imaginava, né? Ela é. Aí alguém pode dizer, tá, mas você comprou ela da Amazon? Porque alguns vão lembrar que ela apareceu num vídeo de quinta-feira aí, no qual eu mostro o dia que ela chegou, eu mostro, né, a aquisição feita. E aí, você comprou ela da Amazon, não prestou atenção nas informações? Tinha lá número de páginas, essas coisas. Eu realmente não prestei muita atenção. Eu me guiei mais pela curiosidade de querer entender o trabalho, pelo preço, que era um preço bem básico, bem baratinho, e por aquele preço eu decidi me permitir fazer essa experiência de conhecer essa HQ. Então, acabei tendo, né, a surpresa de ver que ela é realmente muito fininha. A arte do Carlos Seco, ela é uma arte, cara, ela não é ruim. É uma boa arte. Eu gosto principalmente da maneira como ele faz, né, a transição entre luz e sombra, entre preto e branco, né? Ela é muito bem feita nesse sentido, mas ao mesmo tempo é uma arte que parece carecer de detalhes muitas vezes. Tipo, em cenas como esta, ou cenas gerais como esta aqui, as cenas da batalha num plano longo como essa aqui, percebe que não há uma arte final estabelecida aqui, não há uma arte final bem trabalhada. Os personagens aqui parecem os esboços primários de quando você está criando a página, principalmente. Alguém pode dizer, tá, mas esse recurso é usado por muitos desenhistas, você vai encontrar isso em muitas outras edições e tal. Os caras nesse tipo de cena não ficam enchendo de detalhes, e eu não vou discordar, realmente acontece bastante, né? Não tão corriqueiramente quanto pode parecer quando a gente conversa a esse respeito, mas acontece sim, é um recurso muito usado em cenas
gerais, assim, principalmente no quadrinho mais antigo, no quadrinho de determinadas épocas, assim. Mas, velho, não consegui engolir isso, eu não consegui fazer com que passasse despercebido, entendeu? Dá muito ao quadrinho uma cara de inacabado, dá muito ao quadrinho uma cara de improvisado, de como se tivesse sido feito muito rápido. Dá uma aparência de semi-profissional. E não estou com isso de maneira alguma querendo ofender nenhum dos dois artistas envolvidos na obra. Não estou querendo dizer que o Seco foi amador aqui, nem nada disso. Estou dizendo o meu ponto de vista. É tanto que me lembrou muito um fanzine, né? Vikings me lembrou muito um fanzine. Eu me senti pegando um daqueles fanzines que tinham nos anos 80, nos anos 90, em que você encontrava muito trabalhos assim de desenhistas que estavam entrando nesse universo. Normalmente fanzine era preto e branco e tinha essas cenas em que havia, parecia que carecia de uma arte final mais apurada, em que os detalhes haviam sido deixados de lado. Só que, para contrabalancear isso, nas cenas principais, nas cenas em que os personagens estão em primeiro plano, aí o cara manda muito bem, o cara arrebenta. Olha isso. Olha o nível de detalhe. Muito bem executado. O que mostra que o artista, né, que o Seco, é um excelente desenhista. Ele é um cara muito bom. Só que nesses planos de fundo nos quais ele parece preferir só preencher a página, né? Volto a mostrar esse. E não detalhar, acaba dando uma aparência um tanto semi-profissional, acaba dando uma aparência de fanzine. O que despertou muitas memórias legais em mim, mas ao mesmo tempo também despertou um pouco de incômodo, não vou negar. Quanto ao texto do Eduardo, difícil julgar. Uma história com tão poucas páginas é tão pouco desenvolvida. É, sabe, aqui tudo se passa tão rápido. Você tem, na verdade, a impressão de que a história aqui ela não segue aquele padrão que você aprende na escola, sabe? Começo, meio e fim. É como se não tivesse começo, mal tivesse meio e o fim não acabasse. Né? O fim não fosse o fim ainda deixasse você pensando que falta acontecer algo. Para muitas pessoas isso pode soar como muito bom, para outras pode soar como muito ruim. Eu ainda não sei bem o que pensar. A história é bem rápida, a história narra uma batalha entre os vikings e o pessoal de algum local em que eles estão invadindo. Não fica muito claro na maior parte do tempo que local seria. Os dois corvos de Odin, esses dois aqui, são os narradores da história. Né, eles estão observando essa batalha e tal, para depois narrar pro grande pai, né? Então eles são os narradores da história. E o pau come bonito ali, cara. E, né, espada pra lá, machado pra cá. Muita luta, os vikings se veem numa situação bem ruim. A história acaba com, né, acaba com as valquírias chegando para recolher aqueles que faleceram. E é isso. Na verdade, acho que cabe aqui informar isso. Na verdade, a história é todo um grande flashback, porque os vikings estão relembrando, né, os que sobreviveram basicamente, estão relembrando o dia dessa batalha em volta de uma fogueira, conversando. Né, e quando passa para isso de narrar a batalha, aí a narração cita os corvos que estão observando e os corvos assumem a narrativa.
é uma ideia que parece que deu a impressão para mim à primeira vista de que poderia ser muito melhor desenvolvida, mas que chegaram pro roteirista e falaram assim, ó, você tem 20 páginas. Essa ideia legal que você tem, você vai ter que cortar, mutilar, adaptar, condensar para caber em 20 páginas. E aí o cara olhou e disse, pô, então tá, aquela batalha gigante que ia ter no meio do meu roteiro vai virar a única coisa que vai ter no roteiro. Então é estranho. É um quadrinho que provoca estranheza. Estranheza nem sempre é ruim. Estranheza às vezes é bom. Mas ela conseguiu pelo menos um feito. Ela conseguiu fazer com que eu me interessasse e que eu pense no futuro em procurar mais alguns trabalhos do Eduardo para ver, né, se ele desenvolve, tendo mais páginas, mais volume a desenvolver, se ele desenvolve histórias melhores para me dar uma real impressão da sua capacidade enquanto roteirista. Sem dúvida é muito complicado julgar o trabalho do cara por Vikings. Né? Fica um pouco mais fácil, que talvez seja injusto, julgar o trabalho do desenhista, que, como eu disse, é um bom desenhista. É um cara muito bom, a gente percebe nesses planos mais fechados em que ele desenvolveu melhor o personagem, mas que parece para esses panos de fundo, que nem sempre são tão de fundo assim como este, né, parece deixar o detalhismo, a arte final mais apurada de lado, o que acaba causando uma impressão de maior amadorismo. Enfim, essa foi Vikings, Noite em Valhalla. Se alguém aí conhece, se alguém leu, se alguém conhece o trabalho dos dois artistas envolvidos e quiser falar a respeito aí nos comentários, vai ser um prazer ler. E vamos ver se no futuro, né, novos trabalhos da dupla, em separado ou juntos, não sei, aparecem e eu posso falar de novo a respeito, quem sabe tendo um melhor entendimento. Esqueci de mencionar que esse quadrinho foi publicado em 2018. É isso então. Se você gostou desse vídeo, deixa like.